Amém, boa noite, paz do Senhor Jesus. Vamos orar, consagrando a Deus esse culto e esse tempo que vamos estar aqui. Querido Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, com toda a humildade, com reverência, com temor, com tremor, pedindo que o Senhor venha nos dirigir agora com Teu Espírito Santo, nos ungir, nos abençoar. Agradecidos porque um dia recebemos esse coração novo do Senhor, esse coração regenerado, esse coração transformado pelo Teu poder e pela Tua graça, Senhor. Louvado seja o Teu nome, glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Graças, Senhor, pelos irmãos, graças pelos amigos, graças, Senhor, pela família. E oramos, ó Pai, para que cada um dos membros deste ministério e dos líderes, dos pastores, onde estiverem neste momento, recebam um toque, uma bênção especial do Senhor. Oramos por aqueles que estão passando por lutas na área da saúde, na área financeira, nos relacionamentos. Vem com Tua graça, Senhor, para que eles sejam cumpridores do propósito que o Senhor tem determinado para cada um, ó Pai. Não sendo somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Graças Te damos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com
compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, glória a Deus, aleluia. Pastor Ângela, por favor, nos abençoe com a oração nesse momento. Amém, Senhor, nós consagramos a Ti as nossas vidas, Senhor, nesta hora em que vamos ouvir a Tua palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha trabalhando, Senhor, no nosso coração, trazendo cura, Senhor, restauração, ó Pai, nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e nós consagramos a Ti, Senhor, a vida do pastor Alceu, que o Senhor venha derramando sobre ele a Tua graça, Senhor, a Tua sabedoria, Teu discernimento, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que a palavra que sair da boca dele, Pai, não volta vazia, Senhor, mas cumpre o Teu propósito, Senhor, para a qual ela foi designada, Pai, e nós Te louvamos, Senhor, Te damos graça, Te exaltamos, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso na nossa vida, Senhor, para fazer infinitamente mais do que tudo, Senhor, do que pensamos, sonhamos e esperamos. E a nossa esperança e a nossa confiança, Senhor, está em Ti, Senhor, Criador dos céus e da terra. Glórias nós Te damos, em nome de Jesus. Amém. Diga: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos nessa noite sobre a prudência, algo que nós tanto precisamos, sobretudo nesses dias de muitas tribulações em que estamos vivendo, mas não apenas nesses tempos de tribulação, em todas as épocas nós precisamos de muita prudência, de cautela, de precaução, em todas as áreas das nossas vidas. E um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, que nos ensina muito a respeito de prudência, de cautela, de precaução, é em 1 Samuel. Então gostaria que você abrisse a tua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2. Amém? 1 Samuel, capítulo 25, verso 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o nome de sua mulher. Esta era sensata, formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Senhor Deus, mais uma vez nos expomos a tua santa, bendita e maravilhosa palavra. Abrimos nossos corações para tudo aquilo que o Senhor queira nos ensinar nessa noite. Graças te damos, honras e louvores, em nome de Jesus. Amém. A prudência, cautela, precaução,
sabedoria. São virtudes extremamente necessárias em nossos dias, na vida de todos nós. Especialmente a prudência é uma virtude que todos precisamos, devemos buscar de Deus, porque a virtude nos faz conseguir aquilo que nós desejamos, evitando todos os perigos. Ouça bem o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 22, verso 29. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. O que a palavra está dizendo? Você viu um homem diligente, um homem sábio, cauteloso, ele será bem-sucedido. O sábio sempre será promovido. O prudente sempre será promovido. Não ficará entre os de posição inferior, mas o próprio Deus o exaltará. E aqui nesse texto que nós lemos de 1 Samuel, capítulo 25, está contida uma das histórias mais belas de toda a Bíblia. E traz para nós dois exemplos que são bem opostos um do outro. O primeiro fala de uma pessoa prudente, de uma pessoa cautelosa, de uma pessoa sensata. E esta é Abigail, uma mulher chamada Abigail. O outro exemplo, bem ao contrário desse, fala de alguém imprudente, de alguém cheio de loucuras, de um homem completamente insensato, sem noção, e esse é Nabal, o esposo de Abigail. Então é como se eu estivesse apresentando aqui para você duas notícias. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual você quer primeiro? Vamos começar pela notícia ruim. Esse Nabal, esse homem maligno, marido de Abigail, esse homem insensato, diz aí a palavra que tratava-se de um homem abastado, de um homem muito rico, tinha muitos rebanhos de cabras, muitos rebanhos de ovelhas, e o próprio nome dele já traduz bem aquilo que ele era. Nabal significa insensato, estúpido. O cara era obstinado. Diz o versículo 3 que nós lemos. Nabal era o nome deste homem, Abigail, o nome de sua mulher. E esta mulher era sensata e formosa. Porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Que referência mais horrorosa! Duro e maligno em todo o seu trato. Será que existem alguns Nabal vivendo nos dias de hoje, pelo mundo afora? Bom, mas o importante é que esta é uma situação que pode ser revertida em tempo. É uma situação que pode ser mudada.
pode ser revertida através de uma mudança de atitude. E somente Deus pode fazer isso, porque isso não é uma coisa simples. Reverter uma situação dessa, que só pode ser revertida com mudança de atitude, não é algo muito fácil. Nós aprendemos que a criança precisa ser disciplinada e orientada desde pequenininha. É a palavra de Deus que diz. Em Provérbios, no capítulo 22, no verso 15, diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará isso dela. Então a Bíblia nos informa que a estultícia, ou seja, a insensatez, já está ligada ao coração da criança, desde pequenininha. Mas a vara da disciplina corrige. A vara da disciplina afastará isso dela. E essa é uma grande realidade. Ou os adultos, pais ou responsáveis, disciplinam a criança quando pequenininha, ou essa criança vai crescer e vai dominar os adultos. É uma triste realidade, mas é a realidade. Agora, pensemos em algumas características de um homem insensato. E a primeira delas é que o insensato é uma pessoa sem afeto. O insensato é aquela pessoa que não está nem aí para afeição, não tem nenhum gesto de afeição nele, ele não se move. E assim era Nabal, marido de Abigail. Nabal não se importava com ninguém, não se importava com a esposa, não se importava com a família, não se importava com os seus empregados. E nós sabemos que os pequenos gestos marcam a vida de uma pessoa. Muitas vezes um gesto tão simples de se fazer, uma atitude tão pequena, acaba sendo uma coisa muito marcante na vida de uma pessoa. Um simples chá preparado para alguém que não esteja bem, pode ser algo muito marcante. Um simples gesto. Uma sopa preparado para alguém que não esteja bem, pode ser algo muito marcante na vida de alguém. Eu, quando adolescente, morei por um período com uma tia. Eu e uma irmã moramos com essa tia por um período. E alguns gestos dessa tia marcaram minha vida. Por exemplo, morávamos nessa casa, eu, minha irmã, e minha tia tinha vários filhos. Então era eu, minha irmã e muitos primos. E quando essa tia preparava alguma comidinha diferente, alguma coisa gostosa, um doce, ou um biscoito, alguma coisa, ela separava um pratinho para cada um e deixava ali sobre a mesa uma porção, medida certa para cada um, para que quando cada um chegasse, tivesse a sua porção. E esse gesto foi um dos gestos que marcou a minha vida. Numa ocasião, nós estávamos em uma cidade do Paraguai, eu estava com os meus pastores, e de repente
o clima baixou, um frio, repentinamente. Eu estava sem blusa. E me lembro com carinho que a minha pastora entrou numa loja, comprou uma blusa para mim. Pequeno gesto, mas que ficou marcado na minha vida. Nós precisamos, queridos, de pequenos gestos. Nós precisamos uns dos outros. Não somos nada sozinhos. Sozinhos não vamos a lugar nenhum, mas juntos nós vamos longe. Mas o insensato, ele não atenta para gestos de afeição algum. O insensato, ele confia só no dinheiro, ele não valoriza os relacionamentos, ele não dá ouvidos a ninguém, ele não aceita conselhos de ninguém, ele não aceita opiniões, e ele se baseia apenas em emoções. Ele se firma nas emoções, não reflete antes de falar. Normalmente ele é precipitado no falar. Primeiro ele fala, depois ele pensa. E há um perigo, a Bíblia traz uma exortação terrível para essas pessoas que não pensam antes de falar. Diz assim a palavra também no livro de Provérbios, no capítulo 29, no verso 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. O que a palavra está dizendo é que alguém que é precipitado no falar, ele é pior do que um tolo. Há mais esperança em um tolo do que naquele que fala sem pensar. Então, o insensato, ele age dessa maneira. Ele é precipitado no falar, ele se firma nas emoções, ele não aceita conselhos, ele não aceita opiniões, ele nunca admite que está errado, ele sempre está com a razão. Ainda em Provérbios, no capítulo 17, diz assim a palavra no verso 10: mais fundo entra a repreensão no coração do prudente do que 100 açoites no insensato. Ou seja, não adianta repreender o insensato, porque não entra no coração dele a repreensão. Mais fundo entra a repreensão no coração daquele que é prudente, do que 100 açoites no coração daquele que é insensato, daquele que não é ensinável. Porque o homem prudente, o homem cauteloso, ele é ensinável. O insensato, ele é sempre arrogante. Diz ainda, no texto que nós lemos de 1 Samuel capítulo 25, no verso 10, respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Aqui ele desfaz do rei Davi, ele se exalta e humilha o rei Davi. Quem é esse rei Davi? E também no verso 11 mostra quão esse homem era egoísta,
Porque o egoísta é aquele que não divide nada com ninguém. Diz assim o verso 11: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? A definição dele é muito certa no verso 3. Trata-se de um homem duro e maligno no seu trato, no trato com as pessoas, nas suas atitudes. Ele só pensa naquilo que lhe agrada. Ele só faz aquilo que lhe agrada. E ele, se estiver bem, os outros que se dane. Se tudo estiver bem para ele, não está nem aí para com os outros. Todos da casa dele estavam preocupados em resolver uma situação difícil que a família estava passando, e ele estava bebendo folgadamente. Diz no verso 36: voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. E o seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, e nem pouco, nem muito, até o amanhecer. A esposa passando por um problema difícil, uma luta, a família procurando resolver, e ele fazendo um banquete e estando completamente embriagado. Assim, o insensato, assim, aquele que não é cauteloso, aquele que não tem precaução com nada, o insensato só não se prejudica a si mesmo, não apenas se prejudica a si mesmo, mas prejudica também a todos que estão à sua volta. Ele prejudica a todos que convivem com ele. Ele é a causa de tristeza na família. O livro de Provérbios está repleto de advertências contra a insensatez. Por exemplo, mais um versículo de Provérbios, no capítulo 10, no verso 1. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Ainda em Provérbios, no capítulo 17, no verso 25, o filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Ainda em Provérbios, no capítulo 19, no verso 13, o filho insensato é a desgraça do pai, é um gotejar contínuo, ele é a luta da esposa. Então o filho insensato, além de ser uma desgraça para o pai e para sua mãe, ele ainda é um problema para a esposa também. Que tristeza! Quem tem filhos pequenos não pode negligenciar a disciplina em hipótese alguma. Porque se negligenciar a disciplina da criança, o preço vai ser caro. E não adianta depois querer corrigir depois que a criança cresceu. A Bíblia não diz para ensinar o adulto, a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve seguir e jamais ela se apartará dele. É por isso que existem casos em que certos pais
chegam a matar os próprios filhos, porque faltou a disciplina quando criança. Mas vamos agora para a boa notícia. Eu disse que tinha duas notícias, uma ruim e uma boa. Nós iniciamos com a notícia ruim, de um homem duro, maligno, que não é exemplo para ninguém, egoísta, insensato, mas a sua esposa, Abigail, era exatamente o oposto dele. Um exemplo grande a ser seguido. E curioso é que muito pouco a Bíblia fala dessa mulher. Ela é considerada um exemplo de prudência, um exemplo de cautela, um exemplo de sensatez. E nós temos muita coisa a aprender com essa mulher chamada Abigail. Bom, primeiro, o significado do nome dela é: meu pai é alegria. Olha que contraste com o significado do nome do marido. Nabal significa insensato e Abigail significa o meu pai é alegria. Glória a Deus. E a Bíblia diz que era uma mulher sensata e uma mulher formosa, uma mulher bonita. Diz o verso 3 que ela era sensata e bonita. É uma pena que uma mulher sensata, bonita, tenha se casado com um cara maligno. Um homem duro e maligno, conforme diz o verso 3. Mas devo informar aos irmãos que Deus reverteu essa situação, porque não há impossíveis para Deus, aleluia. E Deus usou de Abigail para impedir que Davi cometesse um grande mal contra seu marido Nabal. Deus usou dessa mulher, porque Davi queria matá-lo. E Abigail então usou de sabedoria num momento tão delicado, em que um confronto sanguento estava prestes a acontecer. Davi estava indo contra Nabal com seus 400 homens. E sem que seu marido soubesse, ela usou uma estratégia, a sua estratégia de humildade. Ela preparou uma porção de 200 pães, diz a palavra de Deus, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas. Ela então se apressou, sem que o marido soubesse de nada. Ela se apressou, tomou uma atitude muito sábia e foi ao encontro de Davi para apaziguar aquele confronto, para apaziguar aquela briga, aquela guerra de Davi, que estava indo para degolar o Nabal, para destruir a vida dele. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 14, no verso 1, que a mulher sábia edifica sua casa. Olha que maravilha. Mas a mulher insensata destrói a sua casa, derruba a sua casa com as suas próprias mãos. Quantas mulheres hoje estão com seu casamento destruído por pura falta de sabedoria, por pura falta de paciência, de cautela, de precaução, para contornar uma situação.
Quantos lares destruídos, quantas famílias destruídas por pura falta de sabedoria, de paciência, de sensatez, de prudência, de cautela. Está aí, Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a mulher insensata derruba sua casa com as próprias mãos. A mulher sábia, ela faz da sua casa um lugar prazeroso para todos que ali se achegam, e para todos da casa, para toda a família. A mulher sábia faz da sua casa um lugar de refúgio. A mulher sábia faz da sua casa um lugar de paz, um lugar de alegria. Primeiro para o marido, para os filhos e para todos que se achegarem ali. Ao passo que a mulher imprudente, ela se descuida do lar, ela se descuida da família e ela derruba o seu lar, a sua casa, a sua família com as suas próprias mãos. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 31, no verso 10, fala do louvor. Há um louvor para a mulher que é virtuosa. Diz assim: o seu valor excede o de finas joias. A mulher virtuosa faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A mulher virtuosa busca lã, busca o linho de bom grado, trabalha com as mãos. Ou seja, ela é empreendedora. Ela ajuda o marido. Ela não fica ociosa. Ela ajuda na economia do lar. A mulher sábia edifica o seu lar, edifica a sua casa. Muitos problemas que surgem nos lares são resolvidos em silêncio. Muitos problemas que surgem são resolvidos com muita prudência, com oração, com diálogo. Esta é a mulher sábia, porque nós sabemos que agressividade gera mais agressividade. Assim como gentileza gera gentileza, agressividade também gera mais agressividade. O que é que está faltando hoje? Em ambas as partes, estamos falando de maridos e esposas. O que é que está faltando hoje em dia? Amor, diálogo, compreensão, prudência, cautela, sensatez, precaução, mas sobre tudo isso, a oração. Porque nada dessas coisas haverá se não houver, em primeiro lugar, a oração. É a oração que move o lar, que move o casamento, que sustenta o casamento, que sustenta a família e a casa. Quais as causas principais da destruição de casamentos? Infidelidade, ciúmes, falta de sabedoria, falta de paciência, falta de sensatez,
falta de amor, mas sobretudo, novamente, falta de oração, falta da palavra, falta de colocar Jesus no casamento. Jesus é o terceiro cordão, a terceira dobra, um cordão de 3 dobras, não se rebenta com facilidade. O primeiro é o marido, o segundo é a esposa, e no meio tem que estar Jesus. Aí aquele cordão, a Bíblia compara com um cordão de 3 dobras, não se rebentará com facilidade. Que Deus nos ajude. E há uma palavra maravilhosa, tanto para maridos como para esposas, do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 16. Diz assim: pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? O que a palavra está dizendo é que poderá ocorrer de um crente conviver a vida toda com o descrente e aquele descrente não se converter. Pode acontecer, não estou dizendo que é regra isso. Pode acontecer de um crente conviver a vida toda com o descrente e aquele descrente não se salvar. É exatamente o que a palavra está dizendo. Porque a salvação é individual. O Senhor Jesus diz claramente em Lucas capítulo 17, verso 34, que naquele dia, no dia do juízo, no dia de acertar as contas com Deus, na volta do Senhor Jesus, 2 estarão numa cama, um será tirado e o outro será deixado. Está muito claro, muito evidente, que a salvação é individual. E essa fala de Jesus é ratificada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, verso 16. Como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Se bem que o mesmo apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 7, no verso 14, diz assim: que o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa cristã. E que a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Mas santificado não quer dizer salvo. Amém? É uma grande realidade. O marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa crente. E a esposa incrédula é santificada no convívio com o marido crente. Mas não significa salvo. Significa que há uma grande possibilidade, há uma grande probabilidade de salvação por causa do convívio. É como esse versículo de Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu pergunto, isso acontece automaticamente? Claro que não.
mas crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, está dizendo que há uma grande possibilidade da tua casa, da tua família ser salva. Há uma probabilidade muito maior quando você crê no Senhor Jesus. Graças a Deus. Porque a salvação depende de uma tomada de posição. A salvação depende de uma mudança de vida de cada pessoa. Então, eu creio no Senhor Jesus, mas isso não significa que toda a minha casa está salva automaticamente. Mas significa que a probabilidade é muito grande de salvação para toda a minha casa, para toda a minha família, porque salvação depende de uma tomada de posição de cada ser humano, de uma decisão de cada ser humano por Jesus Cristo, único Senhor, único Deus, único Salvador. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, é muito claro. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar um pouco mais em nome de Jesus. Eu sei que Deus falou aí ao teu coração, então agora é o momento de você responder a Ele. É o momento do nosso encontro pessoal com o Senhor Jesus. Esteja orando, como eu vou estar orando aqui também, cada um na sua intimidade com o Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra, por essa reflexão simples que fizemos, da Tua palavra bendita e maravilhosa. Dá ouvido, Senhor, às nossas palavras nessa hora. Dá ouvido, Senhor, às orações dos meus irmãos, das minhas irmãs neste momento. Acode, Senhor, ao gemido de cada um. Venha, Senhor, em auxílio de cada necessidade, cada súplica que está sendo apresentada ao Senhor nesse momento. Escuta, ó Rei meu e Deus meu, a minha voz quando clama, pois a Ti é que nós imploramos nesta hora, Senhor. Obrigado, Deus querido, por mais uma oportunidade. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, Senhor, te apresento a minha oração e fico esperando, pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. O Senhor não é Deus que se agrade com a insensatez, com a dureza de coração, com a falta de sabedoria, com a falta de cautela. Os arrogantes não permanecerão à Tua vista, porque aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentiras. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa, Senhor, e me prostrarei diante do Teu santo templo, no Teu temor, porque só o Senhor é Deus e não há outro. A Ti consagro mais uma vez a minha vida, a minha casa, a minha família, cada membro da minha família, dos que estão próximos, dos que estão distantes, onde estiverem nesta hora, eu intercedo por cada um deles, pois muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E nós não somos justos porque somos bons, mas somos justos porque o Senhor morreu em nosso lugar para nos justificar. Por isso te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.
Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos erguer nossas mãos para o Pai, numa atitude de gratidão. Obrigado, Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Eu oro, Deus, e abençoo cada família aqui representada, cada lar aqui representado. Deus, eu oro e abençoo cada oferta e cada dízimo. Guarda, Senhor, e prospera mais e mais os lares, os dizimistas fiéis, ofertantes fiéis na obra do Senhor. Graças por essa obra, que é obra do Senhor e não de homem algum. A Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor.